Mais um caso de racismo no futebol. Bruno Camarão nos dá o prazer de sua presença aqui no estúdio para explicar o que aconteceu. Fala, Camarão, bom dia. Tudo bem, Megali, Sheila, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Isso, depois da vitória do Goiás sobre o Atlético Goianiense ontem, lá na capital Goiânia, o clássico local, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo, vitória do time esmeraldino por 1-0. O atleta Felipe Bastos, ele disse ter sido vítima de um ato criminoso. Ele foi chamado por um torcedor da equipe do Atlético Goianiense de macaco. E não foi uma vez só. Ele foi chamado uma vez, segundo ele, voltou, questionou esse torcedor e mais uma vez foi alvo dessa ofensa absolutamente criminosa. Mais do que eu explicar, é melhor a gente ouvir e acompanhar na live quem nos acompanha por aqui na programação da Rádio Band News FM, a palavra, o desabafo do Felipe Bastos na entrevista coletiva. Não tem? A gente está apenas com a imagem. Vamos ver se a gente consegue ouvir também. Vamos colocar de novo? Macaco. Eu estava saindo pro vestiário, um rapaz com óculos na cabeça, ele me chamou de macaco, eu voltei e falei assim para ele, repete o que você falou, ele, macaco, me chamou de 2 vezes de macaco. Eu acho que no mundo que a gente vem vivendo hoje, o ato de racismo, ele machuca, ele dói, deixa a gente entristecido, né? Porque as pessoas que estavam ali do lado, elas viram, as pessoas que estavam atrás de mim, elas viram, e elas poderiam muito bem, o policial, o segurança que estavam ali, poderia ter muito bem ter identificado ele e ter levado ele, porque é recorrente isso que vem acontecendo, já aconteceu em outros estádios. Aconteceu com outros jogadores, aconteceu com outras pessoas. Eu acho que a gente tem que dar um basta nisso, porque só quem sofre realmente é que sente, sabe? O Felipe disse que foi a primeira vez que ele sofreu um ato de racismo dessa maneira. Durante a coletiva, né, ele estava falando à imprensa, o técnico do Atlético Goianiense, Humberto Louser, foi até lá prestar solidariedade até ele. E até aqui a informação é de que o torcedor não foi identificado. Então esse caso segue aberto e a gente, claro, vai acompanhar a repercussão de mais um caso de racismo no futebol sul-americano, né? Tivemos muitos casos envolvendo times brasileiros na Libertadores da América e agora, de fato, no nosso futebol. O Camarão, eu não sou a favor de punições coletivas. Você punir uma torcida ou um time por algo que um indivíduo fez. Porque o que o presidente do Atlético poderia fazer para evitar que esse imbecil aí xingasse o jogador? Nada. Agora, talvez seja a única solução, porque eu fico lembrando quando no futebol brasileiro, se você jogasse um chinelo ou qualquer objeto em campo, o clube perdia mandos de campo, isso. De campo, tá lembrado? Isso. A própria torcida passou a se mobilizar. Se o cara jogasse ali qualquer objeto em campo, os próprios torcedores seguravam o sujeito pelo braço e chamavam segurança e entregavam ele às autoridades. E quando isso era feito, a punição não valia, não acontecia a perda de campo. Era o único jeito de o clube evitar a punição. Naquela época, os torcedores estavam defendendo o próprio clube, defendendo o time, defendendo o direito de jogar em casa. Parece que defender nosso tecido social, a nossa sociedade, a civilidade de uma maneira geral não está sendo suficiente. Talvez se essas penas forem aplicadas, os próprios torcedores vão se mobilizar contra esses cretinos aí e fazerem a mesma coisa que fizeram na época daquela lei. Você vê um ambiente meio permissivo, né? O cara faz isso com uma naturalidade e o Felipe, ele demonstra a indignação porque é isso, ele é xingado e, enfim, poderia ser algo ali, passou, não, no calor do jogo. E ele posta até um texto nas redes sociais em tom de muita lamentação, porque assim, era um Dia das Mães, foi uma vitória importante pro time dele, num jogo importante, e ele tem o domingo fechado dessa maneira, né? Então ele volta e fala, o que você disse mesmo? Aí ele ouve macaco, e o ambiente fica como se fosse por isso mesmo. Você falou, Megali, talvez a rebatida só surta de fato efeito quando tiver uma punição maior para o clube. Infelizmente é muito triste.